Seu voto em branco pode estar sendo jogado no lixo, literalmente. Assiste. Você está ciente que essas eleições de 2026 vão decidir o que vai acontecer com o teu país nos próximos 4 anos, né? Você sabe para quem você vai votar, em quem você vai votar esse ano, cara? Você tem noção de quais são os cargos que estão dispostos para você poder escolher aí e tal? Você tem ideia disso? Muita gente não tem ideia, muita gente não faz ideia e só vai pegar o que o santinho do candidato que muitas vezes ele conhece porque ajudou um amigo do amigo do amigo, mas a real é que muita gente não está nem aí para a eleição e a maioria das pessoas não sabe o quão importante isso é para a vida delas durante todos os anos que virão, né? O que acontece é, nessas eleições de 2026, agora você vai votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Você pode não saber em quem você vai votar especificamente, mas é interessante você saber pelo menos o que você quer de um candidato, o que você quer de uma pessoa que vai lá lá em Brasília, que vai como imagem do Estado representar você. Cara, isso é muito importante e a maioria das pessoas não está nem aí. Eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque, na minha visão, o país não está legal. A economia está claramente em frangalhos. A gente vê uma série de decisões erradas que mais prejudicaram a população geral do que ajudaram. A gente vê algumas iniciativas também que fizeram as coisas funcionarem e tal, mas na real, cara, o país não está nada bem. E do jeito que as coisas estão andando, é muito possível, e eu digo muito possível, sabe, de verdade, que, cara, a gente entra em colapso caso a gente permaneça com um governo do jeito que está pelos próximos 4 anos. Deixa eu ser claro aqui com você. Eu não tenho candidato de estimação, eu não vou votar no Bolsonaro porque eu sou bolsonarista, ou porque eu sou conservador, ou porque eu sou de esquerda, ou porque eu sou de direita. Tudo isso são rótulos que as pessoas colocaram para você, colocaram em você, para você achar que você é uma coisa, tá? Quando, na verdade, o ser humano ele é muito, muito mais do que isso, cara. Muito mais. A gente, às vezes, se pega em minúcias e começa a defender umas bandeiras que, cara, de verdade, a gente pode até concordar com a maioria. Mas, às vezes, é só a maioria, não é 100%, sabe? E eu não estou dizendo aqui que você tem que concordar 100% com tudo. Não, não é isso. O que a gente tem que entender, e eu quero colocar um parâmetro aqui nessa conversa que eu estou tendo com você, é que, cara, você está satisfeito ou insatisfeito com o cenário atual? Se o cenário atual está te deixando feliz, se o governo está te trazendo felicidade, você está em paz com isso, cara, aí, ó, joia. Você está tá claro para você que você está se beneficiando de alguma forma com isso. E vamos deixar um ponto claro aqui, tá? Eu quero ser beneficiado pelas escolhas do governo. Eu quero que a minha família seja beneficiada pelas escolhas do governo. Eu quero... Só que aí é que entra o grande detalhe. As pessoas fazem uma confusão com ser beneficiado, com receber um dinheirinho, com receber uma bolsa não sei o quê, com receber muitas vezes um auxílio não sei o que lá, com receber um meio metro de areia, entende? E, cara, isso é simplesmente política assistencialista. E eu não estou falando que não deve assistir as pessoas. É imprescindível que isso ocorra e tal. Mas tem que ter planejamento para essas coisas, sabe? Essas eleições são muito importantes. Elas realmente vão definir o que o Brasil vai se tornar. Todo mundo conhece, provavelmente, aquela música que fala que o Brasil é o país do futuro, né? Pois é, cara. E eu escuto isso há muitos anos, eu já estou chegando aos 45 anos, e são muitos anos que eu tenho essa frase na cabeça e eu nunca vi o Brasil decolar de verdade, sabe? Eu vi na economia alguns saltos, algumas coisas positivas acontecerem, e aqui eu não estou fazendo de verdade defendendo um lado ou outro, não.
Claro que esse vídeo tem lado, eu tenho uma ideologia, algo que eu gosto, que eu sou afeito e que para mim faz mais sentido. Agora, não necessariamente é o que faz sentido para você. O que eu quero deixar claro aqui é que, cara, não, negligencia o quão importantes são essas próximas eleições. Elas são muito importantes, cara, muito importantes. Tem uma dúvida que para no ar, e para todo mundo isso, tá? Para todo mundo. Voto nulo, voto em branco. O que isso realmente significa? Eu já ouvi um candidato esses dias falando que se você votar nulo, se você votar branco, se não me engano foi o Flávio que falou isso, Flávio Bolsonaro. Se você votar nulo, se você votar branco, você vai estar ajudando o Lula. E deixa eu falar e desmistificar uma coisa aqui. Isso não existe. Existe uma interpretação dessa fala dele que pode concordar. Mas o que ele quis dizer é que se você não vota, não decide, não escolhe um lado, ou não decide por um lado você não quer nessas eleições, o que acontece é que, nesse caso, você não está só desperdiçando a sua possibilidade de votar. Você está, infelizmente, se colocando numa posição de omissão. E omissão, num cenário caótico econômico com que a gente está vivendo, é muito perigoso, cara. De verdade, é muito perigoso. O que eu quero dizer para você é que, cara, votar nulo, votar em branco, não vai fazer a menor diferença na votação de quem venceu e de quem perdeu a eleição. A menor, zero. Se existe alguma coisa, alguém falando algo, tentando te convencer de que isso é verdade, não tem nada a ver, não tem nada disso. Não muda nada, Existe uma narrativa em cima disso, que pode indicar que se você se omitir, você está beneficiando o outro lado. E isso é verdade. Por quê? Porque, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Se a direita toda está muito bem organizada, e os conservadores de um modo geral, ou quem está olhando para a esquerda e está falando, esse governo não está interessante e eu quero escolher por algo que seja diferente disso que está posto aí, se essas pessoas se organizarem em votar, se alguém que vota na esquerda e concorda lá com as premissas do Lula e do governo atual e comunismo, socialismo, essas coisas, se alguém que concorda com isso decidir não votar, sabe o que vai acontecer? Simples. Essa pessoa, a omissão desse voto vai favorecer o outro lado, que teoricamente estaria organizado, arrecadando aí os seus votos. Por que eu dei esse exemplo? Porque, cara, eu posso dar um exemplo de um lado ou do outro. Se o Lula estiver muito bem organizado, com a sua base de eleitores, todo mundo decidir votar, eles têm um trabalho forte com os jovens também, organiza todo mundo para ninguém ser omisso, todo mundo aproveitar a oportunidade de exercer ali a democracia. E aí, se ele estiver bem organizado com isso, qualquer omissão do lado dos conservadores e de quem não está contente com esse cenário, significa não só uma omissão, mas significa beneficiar quem está organizado. Essa é a única justificativa para esse pensamento. Agora, segundo o TSE, uma coisa que precisa ficar clara é que voto nulo não vai para o Bolsonaro, voto nulo não vai para o Lula. Voto em branco não vai para o Bolsonaro, voto em branco não vai para o Lula. Ponto. Ficou claro? Então, isso não vai modificar. O que ganha a eleição são os votos válidos. Eu não estou colocando aqui em xeque teoria de conspiração, nada disso, irmão. Só estou falando o que é claro. É isso e ponto. Beleza? Ficou claro? Então, ó, de verdade, não deixa para lá. Conscientize-se. Busca saber quem são os seus candidatos, quem vai ser o seu... Não é só presidente, cara, entendeu? Você precisa eleger deputados, fazer campanha para deputados, para senadores que você concorde mais, que tenham alguns dos valores que você concorda e que defende. Porque senão, independente de quem vai ser lá o presidente, ele não vai conseguir fazer muita coisa, entendeu? Então...
Se você gostou desse conteúdo, se gostou dessa informação, curte aí, se inscreve no canal, manda para quem não está decidido ainda, manda para quem não ouviu e talvez esteja precisando ouvir esse esclarecimento, e vamos esclarecer todo mundo do quão importante é essa eleição de 2026, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, valeu, tchau.